Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Agradeço a Deus por estar aqui mais uma noite tranquilo na casa que o Senhor tem nos concedido. Sei que tudo que nós temos é através da oração, não só da própria pessoa, mas de outros que têm nos ajudado em oração. E Deus permite. Então agradeço a Deus também pela vossa vida. Aqueles que já se inscreveram no canal, Deus continue ajudando, abençoando em nome de Jesus Cristo para o crescimento da obra. Agradeço mesmo. Quero deixar para a nossa meditação. Hoje é 29 de setembro. Estamos próximos à eleição. Que Deus ajude a todos, dê sabedoria, de igual modo, para fazer a coisa certa. Quero deixar aqui em 13 de Romanos, para a glória do Senhor, que nos diz aqui, no capítulo 13, alguns versículos para a glória do Senhor. Diz aqui que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então nós sabemos que Deus constituiu as autoridades. Temos que obedecer. Agora que essa esteja no Senhor. Seja as autoridades eclesiásticas, na igreja, como fora também os parlamentares, os magistrados, contanto que esteja no Senhor. Mesmo eu sendo, pela misericórdia de Deus, pastor da igreja, o Senhor tem me abençoado, tem me ajudado, levantado homens dentro da CGADB para a misericórdia de Deus, e levantar esses homens, ungiram evangelista, e Deus, na sua grandeza, no seu poder, usando esses homens, acharam por bem de me consagrar a pastor. Agradeço a Deus, nem por isso eu me glorio em título, porque nada disso leva ninguém ao céu. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Temos que ser humilde, mas não é humilde nas vestes, não. É humilde dentro do ser humano, no caráter, na personalidade. Então a gente vê que essas autoridades aqui é constituída por Deus. E eu não posso abusar da autoridade que Deus tem dado, ainda que tem permitido também fazer capelania, que tudo isso é para conhecimento da glória de Deus. Deus tem permitido chegar até mesmo em uma faculdade para teologia, ainda que estou em andamento. Agradeço a Deus por isso. Mas digo com muita clareza de espírito, se eu levar alguém a pecar, então com certeza essa pessoa não pode de maneira nenhuma estar abaixo da autoridade que Deus tem me dado, levando essas pessoas ao caos. Quando o apóstolo Paulo disse, sejais sujeito às autoridades constituídas no Senhor, porque se a autoridade Deus levantou e essa autoridade depois começa a sair do padrão de Deus, eu não posso de maneira nenhuma ir atrás dessa autoridade. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Lembra de Saul? Quando Saul ele começou a sair do padrão de Deus, o pessoal começou a desandar também. Deus rejeitou a Saul e colocou a Davi. Então nós sabemos disso. Aqui fala a respeito, o que eu acho lindo, esse versículo 5 diz aqui, é necessário que estejais sujeito, não somente por causa do temor, da punição, mas também por dever de consciência. Temos que ter consciência daquilo que a gente está fazendo, se é certo ou se é errado. Diz aqui o verso 7, pagai todo o que lhe é devido, o que a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Mas hoje a gente vê que as autoridades, a maioria sai do padrão de Deus. Lá em Isaías 10 mesmo a gente vê, né, Deus usando ali o profeta de uma forma especial. Em Isaías no capítulo 10, eu quero aqui mostrar para vós outros o que diz a palavra de Deus. Em Isaías
10 e o primeiro. São palavras que realmente edificam tremendamente dentro do caráter de Deus. Diz aqui: ai dos que decretam leis injustas e dos que a escrevem leis de opressão. Olha, ai daqueles que decretam leis injustas, leis de opressão, opressão no povo. Aí diz aqui: para que engane, aqui diz mesmo, para que neguem a justiça aos pobres e para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Ai daqueles que decretam lei, dos escrivãos que prescrevem e os outros que ditam. Então não adianta alguém chegar a um cargo muito alto dentro da política, por exemplo, tem ministro lá, nós sabemos disso, tem senadores, deputados federais, estaduais, são ministros, são homens com posição muito alta, não resta dúvida. Mas são homens que têm que ter sabedoria, têm que ter cuidado para não ferir, não machucar. Porque a Bíblia diz que quando um justo governa, a alegria no povo, a bonância. Mas quando o ímpio, ele governa, a opressão, a medo, as pessoas ficam oprimidas, as pessoas gemem, as pessoas choram, sofrem, porque o ímpio está governando. A gente vê que está lá também em Deuteronômio 17, o verso 15. Deus disse: Moisés, diga ao meu povo, quando eles constituírem e levantarem, levante homens que temam o meu nome. Não coloque estranho, pessoas ímpias, não coloque um feiticeiro ou um macumbeiro. É isso que Deus estava dizendo. Alguém que consulta espiritismo, consulta os mortos. É isso aí que Deus estava dizendo. Não coloque pessoas estranhas, pessoas que, em vez de invocar o meu nome, vai invocar terceiros que não tem nada a ver comigo. Era o que Deus estava dizendo. Porque se isto acontecer, esse povo será oprimido. Deus estava ali dizendo. Ainda diz mais o 16, para que eles não atumultuem cavalos para si, ou seja, riquezas. E cavalo é força, é riqueza. É ouro, é prata. E o Brasil é cobiçado, e nós sabemos disso. O Brasil tem uma floresta linda, o Amazônia, não é? Certamente já foi tragada, eu acredito, hoje, eu estou dizendo hoje, no ano 2022, acho que só tem 70% ou 80% de tanta beleza, porque 20 ou 30 já andaram por lá devorando tudo. Sem falar o ouro que foi roubado do Brasil, sem falar pau-brasil, outras madeiras de qualidade, né? Madeira de tamanho e envergadura que foi levado para Portugal e outros países de primeiro mundo. E quando você chega mesmo em Portugal, você vai ver alguns móveis lá, dizendo madeira Brasil, tem lá. Eles colocam, faz questão de colocar, essa madeira veio do Brasil, coloca lá uma etiqueta, alguma coisa, firmando que veio realmente, que foi extraída do nosso país Brasil. Então o Brasil é rico, o Brasil é tremendo. O Brasil não precisa de ladrão. Infelizmente está cheio, mas não precisa de ninguém para furtar. O Brasil tem uma bandeira linda, amarela, verde e azul. Não precisa uma bandeira de uma cor diferente, com ferramentas diferentes que vêm de outro país, que já foi defasado por alguém. O Brasil não precisa dessas qualificações de inovações, não precisa. O Brasil não precisa de novas leis vindo de outra pessoa que quer forjar novas leis, que quer mudar a ordenança do Brasil. Não precisa. O Brasil já tem leis suficientes, é só viver. É isso que o Brasil precisa. Homens de caráter, de personalidade, homens íntegros, homens que temam a Deus, homens que não venham com inovações de querer sungar. Não adianta, meus queridos, eu sentar em uma cadeira da República e furtar, tirar, na minha ganância para o meu próprio despojo e de repente agora querer agradar o povo com aquilo que eu estou extraindo deles mesmos e presentear eles com a própria riqueza, com o próprio dinheiro. É alguém que chega, vou dar um exemplo aqui no Brasil, o ouro que foi tirado mesmo, chega aqui no Brasil, tira meio mundo de ouro do Brasil, engana, sai por ali com ouro, leva para outro país de primeiro mundo, quando chega lá no outro país, coloca uma etiqueta que foi de outro país de primeiro mundo, depois traz o ouro para vender aqui no Brasil.
e mais caro. Já saiu daqui já tirado. Infelizmente, furtado, né? Eles furtaram, aí leva. Aí depois traz o ouro de volta. É isso, a mesma coisa a gasolina. Tem país que a gente vê a gasolina lá embaixo o preço. Glória a Deus por isso. Aí alguém extrai daqui, os canaviais tão bonito, o álcool, por exemplo, o etanol, e a gasolina, petróleo, que no Brasil também tem. Glória a Deus por isso, que é rico também em petróleo, tem. Pega estes barris de petróleo, vende, como foi vendido a Petrobras e outras coisas mais, vende para país de primeiro mundo, quando chega lá, extrai tudo daqui, quando manda para cá, manda estourando, arrancando tudo, matando as pessoas. Então não adianta. Se compra aqui barato, barris, vamos supor, a $1 hoje, aí depois quer vender aqui a 20, $25. Se já tirou daqui, quer vender de volta, matando. Não tem economia que venha aguentar uma coisa dessa. Então temos que ter cuidado com essas qualificações. Está chegando aí o dia da votação. Temos que ter cuidado. Vem aperto. Vem aperto. Aprove Deus que não haja apedrejamento de carro quebrando tudo. Aprove Deus que não venha ter muitas mortes. Aprove Deus que não saia aquele, né, vandalismo, acabando com tudo, devorando tudo. Aprove Deus que alguém não roube também na urna, não é? Porque com tanta tecnologia ainda tem alguém que é esperto, passa por cima da mesma, faz uma falcatrua, e quando se vota um, cai 2 ou 3 lá para fulano, tem que ter cuidado, porque tem muita gente esperta, é muita raposa. Raposa de cachorro, raposa de gato. Olha, Neemias, são poucos. Mas Tobias, Gesem e Sambalate, está cheio o Brasil. Não precisamos de Tobias, Gesem e Sambalate. Precisamos de Neemias. Precisamos de Ruth, de Esté. Precisamos, com certeza, de Isaías, de Micaias ou Micaías. Não precisamos de nenhum Barrabás aqui. Não, temos que ter cuidado. Então a palavra de Deus, dando seguimento aqui, a gente vê que aqui no 13 diz poderosamente a palavra. Quando Paulo ele exorta os seus leitores a cumprirem os seus deveres para com o governo. Aqui ele estava se referindo, nesses versículos que eu li, ele estava aqui, com certeza, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Também está lá em Daniel 4:32, Salmos de número 75 e o verso 6 e 7. Paulo não sugere que Deus aprova uma autoridade corrupta, não. Oficiais ímpios ou legislação injusta, também não. Algumas vezes, entretanto, em punição aos pecados, é que uma pessoa ou outra, por motivo conhecido por Deus, eles permitem que os governantes maus tenham uma autoridade para algum tempo ou por algum tempo. Aí Deus permite. Às vezes a autoridade dessa perversa, má, por algum tempo, oprimir alguém no Brasil ou outros países, porque, infelizmente, o povo colocou. Olha, se eu sei que alguém chegou na minha casa e furtou uma geladeira durante um tempo que ele passou exercendo uma certa alta posição, porque é privilégio, depois, na mesma posição, reeleito, de repente, vem outro roubo. Aí já leva uma bicicleta. De repente, vejo que aquela pessoa está em um caos total, é tirado por algum tempo. Antes de sair, coloca uma outra pessoa para poder sungar ainda a minha casa pela terceira vez, ou seja, 4 anos, 8 anos, com mais outros 4, 12. Não é brincadeira. Aí depois, quando entra outro, não é fácil para construir, levantar um patrimônio que foi extraído e roubado, que não voltou, ou não? Aí agora eu quero voltar à cena do crime e chega lá para furtar o resto? Temos que ter cuidado com essas pessoas. Não estou aqui abatendo a moral de homens, nem de mulheres, entendam-me. Mas eu estou aqui falando do caráter. Se esse homem tem caráter,
tem personalidade, integridade e ama a Deus, porque quem ama a Deus, com certeza faz o que é bom. Quem ama os céus, quem ama a Bíblia, não quer destruir a Bíblia, não quer tirar a Bíblia das escolas. Já foi tirado a matéria chamada religião de muitas escolas. A Bíblia, ela é um comichão para aqueles que não querem nada com ela. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia não foi escrita por cavalos nem camelos, não. Homens que andaram com Jesus, escreve isso que é verdadeiro. Homens que andaram, não poderia ser os cavalos ou um garrote que escreveu a Bíblia com a pata. Não! Homens com visão de Deus, visão de águia. É isso aí. A Bíblia tem 189 capítulos, 31.176 versículos, 3.566.480 letras tem a Bíblia Sagrada, 773.746 palavras. A não ser que tenham outras traduções por aí que pode até ter um pouco a mais. Aí vai para 73.756. Depende da tradução da Bíblia. A Bíblia, Biblion, é uma pequena biblioteca poderosa com 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é Deus falando, é Deus alertando, é Deus nos unificando em Cristo nosso Senhor. Porque Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E Jesus se preocupa com esse corpo, com certeza que somos nós, a igreja do Deus eterno. Então a Bíblia, ela em cima de uma estante, ela é a coroa do livro. No meio da estante, ela é o brilho ofuscado dessa estante. E embaixo é o sustentáculo de todos os livros. Se eu quero acabar com a Bíblia, com certeza Deus não é comigo. Há um estranho que se apoderou de mim porque eu dei brecha a ele, chamado capeta. Aí quando entra, quer destruir o ser humano. Temos que ter cuidado. A luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas é contra principado, potestade, tronos nas regiões celestiais. Anjos que caíram de lá. Vou dar mais um exemplo aqui. Jesus disse a Pedro, de plasto ocumu, de lá seituit le plast adaio, ana este cotoriori mia acomundo ishataitab. Ele disse, Pedro, volta para pescar. Mas, Senhor, eu tenho experiência, sou um profissional. Passamos, porque não só estava ele, passamos no plural a noite toda pescando. Nada pegamos, mas volte lá e pegue a rede e lance. Foi para a esquerda? Não, para a direita. Lançou 153 peixes grandes, quase que o barco afundava o barco. Chamaram mais alguém para ajudar, auxiliar, puxar a rede com 153 peixes grandes. Se fosse caiquinho, peixe pequeno, 153 era uma fichinha, não é? Mas foi grande, que o barco ia afundar. Não era peixe pequeno. Lado direito, tinha 2 ladrão, uma à esquerda e outra à direita. O da esquerda começou a blasfemar. Cuidado com a esquerda. Cuidado. E o da esquerda disse, tu não és o filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e a nós. Tu não és o bom? Tu não andaste aí fazendo prodígios e maravilha? Paralítico andou, cego enxergou, quebraste as correntes, né? O arco do forte foi quebrado. Tu quebraste o arco do forte, né? Na vida de pessoas endemoniadas, que estava lá, não podia nem andar, nem caminhar. Tu expulsava os demônios, quem era, né? Aquela cacunda lá atrás, e a pessoa se endireitava, até fluxo de sangue. Tu não fazia tanta coisa? Por que estás pregado aí na cruz? Tu não és Deus? Não és Jesus? Não és ungido? Não és o Messias? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós, perturbando da esquerda. Infelizmente, é como o time, não é? Tem aqueles times. Um sai realmente para ver lá a bola correndo, o outro sai para ferir e machucar. São 2 times, um bom e um ruim. Um sai para ferir, machucar, quebrar bacia na cabeça dos outros, estourando o crânio. Às vezes tira e barrote, o cara cai na rua lá, o pobrezinho, coitado, mete o barrote para cima, 10, 15, 20 em cima de um homem só. Todo mundo é forte, não é? Quando 10, 15, vai lá para pegar um sozinho, aí são fortes demais. Todo mundo é forte atrás de uma arma de fogo, né? É valente, é macho, atrás de uma arma. Mas quando está sem nada na mão, entenderam agora? É o caso da esquerda. E tem mais uma coisa.
3 terças partes nos céus, lembra? Uma desceu à esquerda, o da esquerda, se manifestou-se contra Deus. Não queria aceitar os desígnios de Deus, a autoridade de Deus. Não queria obedecer. Teme, mas não obedece. É o caso de Lúcifer. Leel Ben-Achar foi expulso de lá. 2 terças partes ficou com Deus, à direita, mas o da esquerda, olha, cai fora. É isso. Temos que ter cuidado. Cuidado com essa história de esquerda. Cuidado. Você pode ver, o da direita procura sempre o bem, o da esquerda sempre procura leis ao contrário. Ah, isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Adela achoi robogoitimi itiota tuida. Leka achoirimio adasia, a palavra santa, pura. Tem uma coisa, Jesus disse, vai chegar o dia que vai haver fome e sede. Não é de água, nem é de pão, mas é da minha palavra. Está chegando o dia. Não sei se vai ser o tempo que a gente está vendo hoje, não é? Está chegando o dia da eleição aí. Aprove Deus que não aconteça muita maldade. De alguém sair tocando fogo por aí em carros, de alguém apedrejar, tirar a vida de alguém, jogar bombas. Aprove Deus que não saia, sabe, aquela multidão de gente com raiva, querendo fazer acontecer. Porque sai uma turma boa e uma turma má, perversa. Que é os dois lados. Lado direito e lado esquerdo. Um é bom, o outro é ruim. Deus sabe onde é que está o mal. Alguém pode até enganar. Alguém pode até chegar com aquela história, não é? Boa noite, brasileiros e brasileiras. Alguém pode até. Agora, Deus conhece dentro o coração, se é sincero ou não, se teme a Deus. Temos que ter cuidado. O seu voto é uma coisa sincera, é uma coisa útil, que seja agradável a Deus. Não adianta votar em alguém porque alguém fez uma promessa para me dar alguma coisa e depois eu ver o furo no meu país. Tem que ter cuidado. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. É o que a Bíblia diz. É muitas promessas agora, não é? Às vezes vai até nas congregações, é muitas promessas. Não estou aqui, por favor, dizendo a vocês que não votem. Não vote naqueles que temem a Deus. É um direito. É um direito da Constituição votar. É um direito do cidadão. Temos que votar. Porque Jesus também fez a votação dele santa. Escolheu 12. Ele sabia que entre os 12 tinha um da esquerda. Ou não. 11 da direita. Mas tinha um da esquerda, Judas. E ele ainda disse mais, aquele que comigo a mão no prato colocar. Quando Jesus botou a mão, Judas foi também. Há quem diga assim, olha, Judas se atreveu e botou logo a mão. Jesus foi claro, disse, aquele que comigo botar a mão no prato. Quando Jesus foi colocando a mão, o Espírito Santo, com certeza, deu uma ordem às trevas dentro de Judas, para poder ele colocar a mão também. Porque quando Jesus disse, aquele que comigo botar a mão no prato, pode ver que os 11 não botou, ficou, oxe, eu vou botar nada, o coração lá dentro e a mente. Por que Judas saiu fora do horizonte do homem e entrou numa dimensão diferente? Ele entrou numa dimensão diferente e botou a mão para se cumprir. A palavra. A palavra é santa. Então a gente tem que ter cuidado. A gente vê aqui, na palavra do Senhor, dando aqui continuação, embora a obediência à autoridade terrena seja a regra geral, é evidente princípio bíblico é que podemos precisar de desobedecer à autoridade se esta ordenada a pecar. Olha aí o que eu falei antes. Está aqui, ó. Está autorizado por Deus a desobedecer à autoridade se for para pecar. A lei diz que você tem que matar ali, viu? Matar por matar. Não. Aqui diz, quando essa é levada a pecar. Agora, em legítima defesa é diferente. Legítima defesa. Eu também sou faixa preta em artes marciais, primeiro dan. Fui campeão várias vezes. Só que eu entreguei a minha vida para Jesus há 28 anos atrás, eu não quis mais saber. Gosto, faço as minhas físicas para o corpo, para ter cuidado. 55 anos, vem a velhice,
O rosto vai murchando, mas eu quero ter uma saúde para fazer a obra de Deus. Porque não é fácil gravar 2, 3 vídeos todos os dias. Não é brincadeira. Ainda mais estar com a mão assim. Já acho que vocês já notaram, né? Pedir a Deus que me dê sabedoria e vou organizar alguma coisa para o celular ficar preso no meu corpo, quando eu girar, mostrando as paisagens que Deus criou, as belezas de toda a terra, onde eu estiver. O celular preso em mim. Mesmo eu com o microfone, que breve Deus abençoe para ter um sem fio, não é? Para não estar com aquele na mão, que também é cansativo. Estou começando agora, eu sei que Deus vai abençoar, não é para a minha glória, mas é para a glória dele. Então, tudo para a perfeição de Deus. Então, quando a gente obedece às autoridades no Senhor, está certo e tranquilo. Então, meus queridos, aqui diz, dando continuação à palavra de Deus, diz aqui, quando os oficiais governamentais usam a força para reprimir e punir o mal, eles não estão agindo errado, olha aí, não estão. Olha, tem a Polícia Militar, Civil, Aeronáutica, a KGB, FBI, Interpol. Hoje tem instrutor, pessoas que ensinam a defesa pessoal dentro da Polícia Militar, dentro dos órgãos do governo, que é necessário. Já a pessoa militar não é perito em tiro, nem é perito para se livrar do mal, do inimigo. Não tem como. Tem que ter experiência com arma, sabedoria, experiência com saúde também, necessário para o corpo, e experiência na defesa pessoal para se defender. No Kizame-o-Giri, um Maoshi-Giri, um Jiro-Giri, dentro das artes marciais, que é tudo japonês, Iti, Nitsan, Kyudiu, Rou. Então você tem que entender tudo isso. Mas não é para praticar o mal. Mas aqui diz, bem claro na palavra do Senhor. Aí diz aqui, portanto, os cristãos podem servir como oficiais e soldado de polícia, em boa consciência. Entenderam? Aí diz aqui, traz a espada significa carregar e usar armas. Isso implica o direito de realizar punições capital no manifestori, pois a espada era usada para tirar vida das pessoas. O fato de Deus autorizar que as autoridades e os seus servos usem a força, portanto, de tirar a vida humana, não contradiz os mandamentos, não matarás. Está escrito em Êxodo 20 e o verso 13. A palavra usada nesse mandamento refere-se a assassinato criminoso e não inclui, com certeza, tirar a vida judicialmente ou matar na guerra, para a qual o Antigo Testamento e outras palavras, o mesmo verdadeiro para a palavra grega, traduzida por matar ou assassinar, em passagem do Novo Testamento, como Mateus 5 e 21. Vingador, vem-se anotar em 12 e 19. Algumas vezes, a ira de Deus ela é levantada como a cabo através do governo civil, quando este pune os malfeitores, que significa que as punições civis não devem ser apenas impostas como um propósito de restringir o mal, mas também como propósito de retribuição. Entenderam? Ou seja, se eu tenho o presidente da República, o nosso querido Bolsonaro, que Deus abençoe ele, que Deus ajude esse homem, e ele entra uma guerra, Deus nos guarde, né? A Terceira Guerra Mundial. Aí o Brasil vai ser aí levantado alguns homens que ainda têm saúde, mesmo com a idade de 60 ou 65 anos, sabe? Depende da saúde do homem. Vai ser levado lá para o meio da guerra. Então, se o presidente ordenou, justamente com toda a sua equipe, com certeza aqueles que vão vai ter que usar uma arma, vai ter que matar o inimigo se for necessário, mesmo que ele não queira, mas para se defender, em legítima defesa, defender o seu país, a sua pátria. Deus é com essa pessoa, Deus manda matar. A gente vê aqui na Bíblia. Deus diz, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Deuteronômio, está aqui, está lá. Bem claro, 32, 39, 40 e assim segue. Ainda dessa espada sobre os seus adversários. Está na palavra de Deus. Eu firo, eu saro.
Também está lá em 1 Samuel, ele usando Ana, ele fere Sara, tira de lá do chapo de lodo do esteco e coloca em cadeira de príncipe. Deus faz como ele quer. Isaías 45:7, eu crio o bem e o mal, a luz e as trevas. O Senhor faça essas coisas. Isaías 54:16, ele diz, eu criei o ferro, ferreiro e o assolador. Ferro, ferreiro para ajeitar o ferro, organizar e fazer. E o assolador para acabar com o ferreiro quando ele é mau, quando ele é perverso, que não vive Deus. Aí Deus vai lá, acaba com o ferro e com o ferreiro. Aí Deus, o assolador, é a lei, a espada de Jeová. Entenderam? É isso aí. Aí o 54:17 diz assim, o 17, toda ferramenta preparada contra os meus não vai prosperar. Toda ferramenta, toda feitiçaria, toda macumbaria não vai adiantar. Nem vela vermelha, nem preta, nem areia de cemitério. Não vai adiantar. Não vai adiantar palavras de maldição. Não vai adiantar alguém chega lá, mexer os pauzinhos e até levar sapão encruzilhado da fêmea ou macho, ou até mesmo pegar um boneco, uma bonequinha, colocar, sabe, aqueles espetos enfiando lá no olho, em tudo quanto é parte do corpo, dizendo, vou acabar com ele, nem pegar um pobrezinho no saco, né, o bichinho criado por Deus, abrir a boca dele, lá, forçar e botar uma foto dentro, costurar para que alguém morra seco. Não vai adiantar não, capeta. Não vai adiantar. Deus diz, eu quebro esse voodoo. Deus sopra. Haidai, halai belo como vai, chute caba. Tem tudo bem tu é. Na cama chute ai. Ali o comidor. Não adianta. O que Deus determinou na tua vida acontece. O que Deus quer acontece. Não tem esquerda, não tem alto, não tem baixo, não tem vale, não tem nada. Não, nem água limpa ou suja que possa tirar o que Deus tem na tua vida. Não adianta. E tem uma coisa, a tua vida é Deus, a tua saúde é Deus, não é Lula, nem é Bolsonaro. Ainda que um vai ter que ganhar. Deus já sabe, viu? Deus já sabe quem vai sentar. Agora cada um tem um governo que merece. Se um mal sentar, Deus permitiu por minha causa e a causa de você, né? Que votou achando que alguém ia organizar, que ia melhorar. Aí tem que ter cuidado, né? Então a culpa é nossa se alguém reinar e trazer peso no Brasil. Entendeu? Trazer leis diferentes no Brasil, bandeira diferente no Brasil. O Brasil não precisa de outra bandeira. A que foi levantada há 500 anos atrás, Bargilai, que andou com Davi, foi um dos servos de Davi, obediente, amigo de Davi, um dos grandes amigos de Davi, Bargilai, e quem veio de lá do outro lado, quando na verdade eram 13 embarcações que vinham, mas vieram 12, e naquelas 12 embarcações veio um por nome de Bargilai, e eram judeus, muitos judeus. Alguém diz, não, mas isso aí porque fugiram lá da Inquisição, e não, eram homens de Deus que temiam o Senhor, sangue judeu. Quando chegou aqui no Brasil, ó, bota a ilha Santa Cruz, não bota, sabe isso aí, não. Ele disse, não, bota o nome Bargilai, 4 letras maiúsculas, Brasil com Z, Bargilai, as 4 esposas de Jacó, Bila, Leia, lembra? Raquel. É por isso que Brasil é 4 letras maiúsculas. Em outro país de primeiro mundo, 4 letras maiúsculas, Brasil, BR. Aí você vai ver lá, Brasil maiúsculo, com Z. É o significado. Então, o Brasil é de Deus. Deus sabia. É por isso que hoje existe um olho muito grande, sabe? Tem um ditado popular assim, olho de Lula, né? Tem que ter cuidado com o olho de Lula. Não tem esse ditado aí? Ó, lá vem o olho de Lula. Pode ver, tem que ter cuidado para não destruir. Deus conhece a mente e o coração. Estamos num país democrático, ou não? Para a gente falar, conversar, sem estar machucando e ferindo, só tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Então a palavra de Deus, ela é tremenda. Está aqui, dando continuação para parar aqui já já. Então, quando Deus traz espada, ele sabe. Mas diz aqui, Paulo, ele dá, com certeza, 2 razões para as quais os cristãos devem obedecer às autoridades. Temor da punição, isto é, evitar o castigo que a autoridade executa sobre aqueles que fazem o mal. Cadeia é para a gente que faz o mal. Agora às vezes, né? Que alguém diz assim, cadeia é só para pilantra. Aquele pilantra de cadeia, a cadeia é só para eles. Às vezes alguém, homem de bem, mulher de bem, é preso, viu?
cadeia não ficou só para marginais, não. Às vezes um homem de bem cai lá, porque alguém viu mal, interpretou mal, julgou mal, falsas, sabe, testemunha, e prende alguém inocente. Acontece muitas vezes. Então, a legislação brasileira tem que ter cuidado, as autoridades. Quando for prender alguém, escacaviar, penetrar no fundo do poço para saber se ele ou ela realmente praticou aquele crime que alguém disse. Não vai ser Maria vai com as outras. Porque depois o governo vai ter que ressarcir, não é? Vai ter que pagar os danos morais de alguém preso lá dentro. Então tem que ter cuidado. Mas vamos dar continuação à palavra do Senhor. Diz aqui: por este motivo, devemos ter consciência, isto é, pois queremos ter consciência tranquila perante Deus, que estabeleceu as autoridades e nos manda obedecer-lhes. Essa segunda razão significa que mesmo quando não houver indicação de prisão ou punição aos cristãos, devem ser completamente obedientes às autoridades. Entendeu? Temos que ser obedientes às autoridades. Às vezes até alguém, né, infração de trânsito, aí vem um guarda de trânsito, acaba todo errado, ainda quer ser valente, quer ter razão, não é? Temos que ter cuidado. Às vezes com aquele carinho, com aquele amor, porque tem homens de bem, cidadão, que às vezes não conseguiu pagar o carro ali naqueles dias e saiu, porque precisou, aí pega na rua com o documento atrasado, ainda quer ser bravo quando vem a autoridade. Não, se resolve com carinho. Às vezes tem até autoridade que o camarada é passivo, é uma pessoa de bem. Ele olha o homem, sabe que o homem é de bem, um homem de caráter, houve a necessidade, uma precisão, conhece no conversar e no olhar. Às vezes até libera. Não é que ele vai comer toco, não. Longe desses. Estou falando dentro da área espiritual, com temor. Olha para o cidadão, vê que é uma pessoa de bem, de caráter. Aí ele faz o quê? Vai em paz. Agora, deixa o carro em casa, organiza o documento para poder sair. Da próxima vez, sinto muito, vou ter que passar a caneta. Aí é outro departamento, porque ele viu que o homem era um homem de bem. Houve a necessidade de sair com aquele carro, porque não teve outro meio para fazer aquilo. Às vezes até acontece, porque o coração quebrantado daquele militar, entenderam? Não é que ele esteja comendo toco, não. Porque às vezes tem homens que é bom, tá com a farda, mas não abusa dela, é bom. É bom. Também não é porque ele é frouxo e vai deixar todo mundo de todo jeito também, não. Entendam, por favor, em nome de Jesus. Você vê que Jesus, com toda a autoridade, disse: Pedro, vem cá para lavar teus pés. Senhor, lavar meus pés? Não. Se tu não deixar eu lavar teus pés, não terás parte comigo, então lava o corpo todo, Senhor. Jesus foi humilde. Quer vencer? Seja humilde. Seja humilde, de verdade, de dentro. E outra coisa, respeite as autoridades, não só na área cívica, como também dentro da igreja, viu? Obedeça. Respeite, com carinho, com amor. Contanto que eles estejam em Deus. Paulo disse: sujeitais as autoridades da igreja, os ministros, no Senhor. No Senhor. Aí é diferente. Então temos que ter cuidado. Não é eu chegar porque estou dentro de um patamar muito alto, um gigante de 100 anos, não é? Que veio lá através de Daniel Berg e Bonavive, e eu chegar, dividir, espalhar, matar, dizer eu sou bom, eu sou melhor, ninguém mais presta, só tem eu aqui, o resto já era, já foi. Não é assim. Bom é Jesus. O homem é pó e é falho. E é fraco. Tem que ter cuidado. Aquele que comigo não junta espalha. Lembra de Pedro? Tinha um grupo lá pregando o evangelho. E Pedro veio e disse: Senhor, tem um grupo aí pregando o evangelho, falando o teu nome, expulsando ali os capeta. E está dizendo que o Senhor é bom. E não é dos nossos não. Nem conheço. É um pessoal estranho aí, viu? É de outra, sabe? Jesus disse: Pedro, fica na tua. Calai-vos, Pedro. Aquele que comigo não junta espalha, não está pregando o meu nome, o evangelho então deixe lá, vai crescer. Eu estou lá. Pedro achava que Jesus só estava com ele, só com os discípulos, o resto já era. Não, Jesus está aqui e está lá. Jesus está na Batista, Presbiteriano, Desamor, Brasil para Cristo, Casa da Benção, na Universal. Se eu não viver, o problema é meu. Está em Recife, Abreu Lima, está no Belenzinho, São Paulo, nosso pastor Zé Hélio Zé da Costa, que agora é o filho dele, né? Que eu pastoreei lá, Greba 7, viu, com a ação pastoral do Belenzinho. No ano
De 2002 a 2006, fiquei em São Paulo. E tomei conta de igreja com a ação pastoral do Belenzinho. Mas quando você vem de lá, já sabe, né? Muitas vezes é morto, não é reconhecido, porque alguém se acha o máximo. Alguém se acha o mestre dos magos, né? Tem que ter cuidado. Jesus é lá em São Paulo e é aqui. Eu amo todos meus irmãos em Cristo, sem olhar a placa de igreja. Não é à toa que Jesus me salvou. Sou filho natural de Abreu Lima. Entreguei minha vida para Jesus em Santa Casa, no ano de 95. Era a irmã Edileuza que dirigia lá. E Jesus salvou a minha vida naquele lugar. Fazia dobragem, tanta coisa, me achava o máximo. Um dia eu vou dar o testemunho direitinho para que vocês escutem através do YouTube quem era eu e quem sou hoje. E Jesus me salvou. Me batizou com o Espírito Santo no Alto da Paz, no antigo Ronca. Na época era a saudosa irmã Mira, com a irmã Lucimar, que dirigia o ciclo de oração. Eu ainda jovem, 20 e poucos anos, ia para lá. Com 30 dias, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Agora, cresci na área espiritual, praticamente 15 anos, em Recife. O pastor saudoso Zé Leôncio, Conquista 3, aqui na área de Olinda, Águas Compridas. 15 anos passei nessa congregação. Depois o restante em Abreu Lima, porque na época não tinha Abreu Lima aqui. E na época era uma coisa linda, né? Aquela união, né? Pense numa união gostosa. O grupo ia, o grupo vinha, Jesus operava, trabalhava, salvava, libertava, batizava. Era uma bênção. Que união gostosa. Sinto saudade. Uma moeda só tem cara e coroa. Ela não abre não, é ligadinha uma na outra, cara e coroa. É Recife, Abreu Lima, é cara e coroa para a glória de Deus. É uma moeda só, é Cristo centralizado no meio. Eu acredito que antes do arrebatamento da igreja, coisas boas vai surgir. Eis que faço uma coisa nova. Isaías 43:19. Vai chegar o dia da unificação em nome do Senhor. Unificação em massa, unificação em fé, unificação entre os irmãos. Não é unificação dessas coisas não. Isso é passageiro, ninguém leva milhões e milhões no caixão, numa gaveta. Não vai gastar lá na cidade de pé junto? Não. Temos que parar e olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Está lá em Hebreus 12:2, olhando para mim, autor e consumador da fé, disse Cristo, nosso Senhor. Então que Deus ele continue abençoando, que Deus ajude. Aprove Deus que essa eleição que está aí às portas, né? Está aí no final de semana, que Deus ajude, que não haja tanto vandalismo, sabe? E não é só aqui em Pernambuco não, viu? As outras capitais do Brasil corre o perigo também de um grande massacre. Aprove Deus que o exército não entre, né? Para se chocar. Porque se continuar assim, essas perversidades aí acontecendo, e na eleição vir perversidade de um lado negativo, o positivo vem, viu? E quando vem positivo com negativo, pá! Imagina o exército entrando. A coisa vai ficar preta. Já disse a minha família, minha mãe, vamos voltar com carinho de manhã cedo, já volta para casa e aguardar o resultado e nos guardar no Senhor, né? Porque vem perversidade. Espero que não saia bala perdida por aí, não é? Vai ver o resultado depois. Já estou falando antes que aconteça, não é? Vai depois dizer assim, falou depois que aconteceu, né? Deus não tem esse negócio de estar mandando recadinho, não. Ele fala e cumpre com a palavra. Ainda tem mais uma coisa, não será adiado nenhuma das minhas palavras. A que eu falo, eu cumprirei, diz o Senhor dos Exércitos. Não está na minha raia, lo braço, comodo, a palavra em Ezequiel 12:28? Isaías 55:10 diz, está bem claro lá na palavra, viu? A chuva ela não cai ao léu não, ela cai em pezinha, corre deitada e vai lá para frutificar, organizar os frutos, sabia? E deixa assim como a chuva cai. E ela antes vai para o preparo que eu determinei para o pão do meu povo, assim a palavra que dessa minha boca não volta para mim vazia, antes me apraz naquilo que eu determino, assim diz o Senhor. É assim, acabou-se. Que Deus abençoe, não é? 45 minutos aproximadamente aí, essa boa palavra que o Senhor me entregou. Em breve terá mais, em nome de Jesus. Domingo não sei se vai dar para mim sair para gravar alguns vídeos, com especialidade no dia da eleição, né? Não tem como. Vou ter que gravar em casa.
Em nome de Jesus, todo dia, viu, 2 vídeos para a glória do Senhor. Às vezes eu boto até mais. Que Deus abençoe vocês em Cristo. Que Deus dê livramento. Não esqueça, Deus é com vocês. Deus é a tua força, é o teu livramento. Ele é a tua saúde. Borracha de cão não vai apagar o que Deus determinou na tua vida e a chamada? Com certeza não. Não. E tem uma coisa. Tem pessoas que dizem assim, olha, fulano de tal, o pastor, o ministro tem que ser só aqui, se não for já era. Tem que ter cuidado com isso. É, eu não digo nada àquele que se constitui, né? Porque tem alguns que se constituem, abrem uma congregação, ele mesmo se faz pastor. Também não vou tocar, porque Deus dá crescimento lá. Lembra de Pedro? Deus dá crescimento, é com ele de Deus. Mas aqueles que foi ungido, eu agradeço a Deus. Porque Deus usou homens de fibra, de caráter, da CGADB, e me ungiu para a glória do Senhor como evangelista e depois ao pastorado. O Senhor assim determinou também. Um ano depois de evangelista, o Senhor me levantou para o pastorado. E os ministros vieram, se reuniram na festividade e lar do tempo para a glória do Senhor. Fui consagrado a pastor. Mas nem por isso vou abusar da autoridade e ferir meus irmãos, nem fazer da escritura uma madeira para bater. Não. Eu e vocês somos ovelha do Senhor. E tem uma coisa, ovelha não serve a pastor. É o pastor que tem que servir a ovelha. O pastor tem que cheirar a ovelha. É por isso que eu saio pelo meio do mundo, pregando dentro dos ônibus. Hoje mesmo preguei dentro dos ônibus. Quando eu fui fazer o culto na cidade, ali no Mercado São José, nessa capital pernambucana tão bonita, Recife, os que estão ouvindo do outro lado. Prego dentro dos ônibus já há quase 28 anos, nas praças, onde tem lugar, nas igrejas, círculo de oração. A minha vida é um palco dentro da igreja, eu gosto. Não é palco, sabe, de um Chico Angélico ou Silvio Santos, quem quer dinheiro? Não, não é nada disso. É um palco da palavra, do Espírito Santo. Que Deus ajude e abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Às vezes alguém olha para você e não dá nada por você, despreza. Às vezes até a unção que Deus lhe deu, alguém despreza. Ah, foi ungido, isso não presta para nada. Isso aí não presta para nada. Tem gente enganada. Uns Deus levanta para diácono, outro presbítero, outro Deus já leva direto. Nem passa diácono, nem presbítero, vai direto para o pastorado. O outro até vai para ministro, evangelista, depois pastorado. Vai depender da chamada de Deus na vida de cada um. Às vezes alguém entra no evangelho hoje, 2, 3 anos, já sobe os degraus, chega lá em cima, às vezes até olha para você, olha aí, ó, tá parado no tempo. Aí você passa 26 anos como eu, 26 anos, cooperando na obra, dirigindo campanha CEDAL. Aí passou um tempo, depois tomei conta de igreja com ação pastoral em São Paulo, Belenzinho, e alguém olha e sai, ó, 26 anos só nisso aí, Deus pega e dá um pulo de cooperador, dirigente auxiliar oficial, nem diácono nem presbítero, direto evangelista e depois consagrado a pastor. Ah, mas foi consagrado por si mesmo. Igreja que tem ministro ligado a CGADB, tem que ter cuidado para não ferir e machucar. Tem que ter cuidado. Porque não é pastor que foi feito por si próprio não, mas outros que veio superior e ungiu com óleo Deus na mão deles. Entenderam? Tem que ter cuidado em honrar Deus, não é honrar a mim, honrar ao Senhor. Porque tem pessoas que não honram você, mas que honra a Deus na sua vida e a chamada. Eu não gosto dele, não gosto dela, mas honre a chamada de Deus, honre o Espírito Santo dentro dele e dela, senão não vai entrar no céu. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Agradeço, quase 50 minutos, né? No instante se passa. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos. Eu agradeço a Deus aqueles que já se inscreveram. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, de vitórias. Continue lhe abençoando na área espiritual e física, porque Deus diz, eu conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta. Está em Apocalipse 3:8. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. 3:11. Aguarda uma surpresa de Deus, uma surpresa boa. O telefone vai tocar. Depois você deixa o comentário. Surpresa boa, Deus ainda pega papel, papel que está embaixo e bota em cima. Assim, tira o som de alguém, feito ele fez com o rei. Lembra?
Aí pega o papel, vai lá e amassa e assina. E tem uma coisa, o que Deus assina não há quem possa revogar. Os primeiros serão os últimos. O telefone vai tocar, Deus é a porta, Deus é a chamada, Deus é a saúde, aguarde a surpresa. Deus te dará tesouro escondido, como diz em Isaías. Tesouro escondido, Deus vai abrir as portas. Serás vitorioso espiritual e fisicamente. Com certeza. Deus vai encher com os dons espirituais, vai batizar muitos com o Espírito Santo. São 9 dons. Nós sabemos que a Bíblia fala de muito mais, mas frisado 9, né? É para nós, é para a igreja. Esses dons. Peça a Deus os dons espirituais. Peça o batismo com o Espírito Santo. Peça. E Deus dará e não lançará em rosto. Peça sabedoria. Em vossas orações, não esqueça de me ajudar, Marcelo Silva, em oração, nas madrugadas, não esqueça. Tenho pedido a Deus por vós outros, que Ele continue abençoando a cada um em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço, um forte abraço em nome de Jesus. E amanhã eu lançarei esse vídeo, que eu estou fazendo agora de noite, dia 29. Dia 30 estou lançando, que é amanhã. Mas quando chegar amanhã, que ele for lançado, depois de amanhã tem mais. Em nome de Jesus, sempre mandando mais, porque vocês merecem a palavra de Deus no vosso viver, o carinho de Deus. Vocês merecem o amor de Deus nas vossas vidas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, o Eterno. Agradeço em nome de Jesus, o Eterno.